Naquela madrugada, ele riu do perigo, desafiou o sagrado. Mas segundos depois, preso entre as ferragens e coberto de sangue, algo impossível apareceu bem diante dos seus olhos. Era noite de sexta-feira. Eu estava no centro de um círculo. 12 pessoas me olhavam, esperando. O silêncio era pesado, cheio de expectativa. E ali, no meio de todos nós, estava uma pequena imagem de Nossa Senhora. Eu a peguei com as mãos, senti o peso frio do gesso e fiz o impensável. Urinei sobre ela. O som foi alto no silêncio daquela sala escura. Risos explodiram ao meu redor. Palmas, gritos de aprovação. Eu me sentia como um rei, como se tivesse acabado de conquistar o mundo inteiro. Levantei os braços, sorri largo e gritei: "Vocês viram? Isso é liberdade! Isso é coragem!" Meu nome é Marcelo, e naquele momento eu me achava o homem mais poderoso da Terra. A seita que eu liderava se chamava Filhos da Razão. Éramos 13, incluindo eu. Pessoas jovens, inteligentes. Nos reuníamos toda sexta-feira numa casa alugada no centro da cidade, longe dos olhares da família. Ali, éramos livres para odiar, livres para desafiar, livres para cuspir na face de tudo que chamavam de sagrado. E eu era o líder, o que falava mais alto, o que tinha coragem de fazer o que os outros apenas pensavam. Guardei a imagem molhada numa sacola preta e a joguei no lixo. Os outros ainda riam, ainda me olhavam com admiração. Eu me sentia invencível. Naquela época, eu mergulhava de ter construído uma filosofia própria. A religião, dizia eu para meus seguidores, é o ópio dos fracos. É a ferramenta que os poderosos usam para manter o povo submisso. Eu citava Nietzsche, Marx, Sartre. Conhecia todos os argumentos dos ateus famosos. Tinha respostas prontas para qualquer questionamento religioso. Achava que tinha descoberto a verdade absoluta. Deus não existia. E eu era o corajoso suficiente para proclamar isso. Mas havia algo que eu escondia dos outros. Algo que nem eu mesmo admitia para mim. Lá no fundo, bem no fundo, havia um vazio que nenhum argumento conseguia preencher. Uma solidão que nenhuma admiração dos meus seguidores conseguia curar. Uma angústia que aparecia sempre nas madrugadas, quando eu ficava sozinho com meus pensamentos. Era uma sensação estranha, como se estivesse fugindo de alguma coisa, mas não soubesse do quê. Quando a reunião acabou, por volta das 2 da manhã, eu me despedi de todos e caminhei até meu carro. O Corsa azul estava estacionado embaixo de um poste. A luz amarela batia no capô riscado, e eu me lembrei de quando minha mãe, Dona Lourdes, tinha rezado um terço pedindo proteção nas estradas quando comprei aquele carro. Que ironia. Entrei no carro rindo sozinho, liguei o som alto, coloquei uma música pesada e acelerei. A madrugada estava vazia, as ruas desertas. Eu dirigia cantando, batendo o punho no volante, ainda sentindo o gosto da vitória. Era assim que eu me sentia depois de cada reunião, poderoso, livre. Eu não sabia que aquela seria a última vez. Para você entender o que aconteceu naquela noite, precisa saber de onde veio tanto ódio. Eu cresci numa casa católica. Minha mãe era daquelas mulheres que acordavam às 5 da manhã para ir à missa das 6. Rezava pelos filhos, pelo marido, pelos vizinhos, até por quem ela nem sabia o nome. Meu pai, seu Antônio, trabalhava na construção civil e sempre dizia que Deus protegia quem trabalhava honesto. Tinha minha irmã, Juliana, 2 anos mais nova. Ela era a santinha da casa. Participava do grupo de jovens na igreja e sonhava em trabalhar com crianças carentes. Desde pequeno, eu via tudo aquilo como fraqueza. Via minha mãe chorando no terço, pedindo, e pensava, por que ela não faz alguma coisa em vez de ficar aí rezando? Via meu pai cansado, explorado no trabalho, ganhando pouco e ainda assim agradecendo a Deus. Não fazia sentido para mim. O que mais me incomodava era ver como eles aceitavam tudo com resignação. Quando o dinheiro faltava, minha mãe dizia, Deus provê. Quando meu pai era humilhado no trabalho, ele sussurrava, Deus sabe o que faz.
e eu via aquilo como covardia disfarçada de fé. Se Deus existe, eu pensava, por que ele deixa minha família sofrer? Essa pergunta me corroía por dentro. Na escola, eu era um menino inteligente, tirava notas altas, lia livros que os outros não entendiam. Quando tinha aula de religião, eu contestava tudo. Perguntava sobre as contradições da Bíblia, sobre o sofrimento no mundo, sobre por que Deus permitia tanta injustiça. As freiras ficavam bravas comigo, mandavam bilhete para minha mãe, e Dona Lourdes chorava, rezava mais, acendia velas. Eu odiava aquelas lágrimas. Foi na adolescência que minha revolta se intensificou. Aos 15 anos, quando outros meninos da minha idade descobriam namoros e festas, eu descobri os livros de filosofia. Devorava tudo que questionasse a existência de Deus. Sentia-me superior aos meus colegas, que ainda acreditavam em fantasias. Comecei a provocar debates na escola, a confrontar professores. Minha família não sabia como lidar comigo. Lembro de uma discussão específica com minha mãe. Era um domingo, e ela estava se arrumando para a missa. "Mãe", eu disse, "a senhora não percebe que está perdendo tempo?" Ela parou de pentear o cabelo e me olhou pelo espelho. "Como assim, filho? Essa história de Deus, de santos, de milagres, é tudo invenção da igreja para controlar as pessoas." Dona Lourdes se virou para mim com lágrimas nos olhos. "Marcelo, se a minha fé me dá força para aguentar as dificuldades, se ela me faz uma pessoa melhor, se ela me enche de esperança, que mal há nisso?" "O mal", respondi com arrogância, "é que a senhora vive uma mentira, e eu não vou viver." Aos 16 anos eu já tinha certeza, religião era coisa de gente fraca. Era muleta para quem não tinha coragem de enfrentar a vida. Era mentira para enganar os pobres. Quando entrei na faculdade de filosofia, encontrei outros como eu, jovens revoltados, inteligentes, que questionavam tudo. Foi ali que nasceu a ideia da seita. No terceiro ano, eu propus para um grupo de colegas: e se a gente criasse um movimento para libertar as pessoas dessa ilusão religiosa? Eles toparam, e assim nasceram os Filhos da Razão. Eu era o líder natural, falava bem, tinha argumentos fortes, conhecia a Bíblia melhor que muitos padres, justamente para atacá-la. Os primeiros encontros eram debates, mas aos poucos, as discussões ficaram mais agressivas. Eu começava a contar histórias da minha casa, como minha mãe era submissa por causa da religião, como meu pai aceitava a exploração porque achava que era vontade de Deus. Os outros também compartilhavam suas revoltas. Cada um trazia sua dor e nós transformávamos aquela dor em ódio, ódio organizado. Foi quando decidimos que palavras não eram suficientes. Precisávamos de ações. Começamos com pequenas provocações. Entrávamos em igrejas durante a missa e fazíamos perguntas incômodas. Depois evoluímos para atos mais extremos. Queimávamos bíblias em praça pública. Organizamos manifestações contra procissões. E finalmente chegamos aos rituais de profanação. Cada blasfêmia me dava uma sensação de poder, como se eu estivesse libertando a humanidade de uma grande mentira. Em casa, eu vivia em guerra constante. Quando minha mãe tentava conversar sobre fé, eu a atacava com argumentos que ela não sabia rebater. Quando meu pai falava de Deus, eu respondia com estatísticas sobre violência. Quando minha irmã me convidava para ir à igreja, eu ria da cara dela. "Vocês são todos tolos. Ainda acreditam em contos de fadas?" Minha família foi se afastando de mim aos poucos. Minha mãe parou de tentar me convencer a rezar. Meu pai parou de falar de Deus na minha frente. Minha irmã parou de me convidar para qualquer coisa. E eu achava que estava vencendo. Nossa seita cresceu. Alugamos uma casa para nossos encontros. Criamos rituais de provocação, de profanação. Queimávamos imagens, rasgávamos páginas da Bíblia, zombávamos de orações, e eu estava sempre na frente. Saí daquela reunião sentindo-me como um conquistador. O carro cortava a madrugada vazia e eu acelerava mais a cada quarteirão. A música estava alta e meu pé direito pressionava o acelerador sem qualquer cuidado. Eu estava embriagado de poder, de vitória, da sensação de ter quebrado mais um tabu. A estrada que levava para casa era uma reta comprida, cercada de eucaliptos dos dois lados.
Durante a noite era quase deserta, perfeita para quem queria acelerar sem ser incomodado. O velocímetro marcava 120 km por hora quando eu comecei a rir sozinho. Dona Lourdes devia estar vendo isso, eu pensei, imaginando o rosto da minha mãe se soubesse o que eu tinha acabado de fazer. Acelerei mais, 130, 140. A música martelava no meu ouvido. Minha mão direita batia no volante acompanhando o ritmo. Eu me sentia invencível, imortal. Foi quando vi os faróis. 2 pontos de luz que apareceram do nada. Grandes demais para ser um carro. Altos demais. Um caminhão. Meu coração disparou. Puxei o volante para a direita, tentando desviar, mas era tarde demais. Pisei no freio com toda a força. O pneu derrapou, fez um barulho horrível de pneu queimando e começou a rodar. 1, 2, 3 voltas. O mundo girava como um carrossel louco. O impacto. O som foi ensurdecedor. Metal contra metal, vidro explodindo, ferro se dobrando como papel. Senti meu corpo sendo jogado de um lado para o outro como uma boneca de pano. Depois, o silêncio. Abri os olhos e não entendi onde estava. Tudo estava de cabeça para baixo. O teto do carro estava embaixo de mim e eu pendurado pelo cinto de segurança. Sangue escorria do meu rosto e pingava no que antes era o teto. Tentei me mexer. Uma dor lancinante atravessou minha perna esquerda. Olhei para baixo e vi minha perna presa entre as ferragens retorcidas. O osso estava quebrado, saindo pela pele. "Socorro!" eu gritei, mas minha voz saiu fraca, abafada. O cheiro era horrível. Gasolina, fumaça, sangue, metal quente e, por cima de tudo, um cheiro estranho que eu não conseguia identificar. Um cheiro doce, como de flores. Tentei alcançar o celular. Impossível. Tentei sair pela janela. As ferragens me prendiam como uma gaiola. Eu estava preso. Foi quando o desespero chegou. A certeza de que eu ia morrer ali, sozinho, numa estrada deserta, espremido dentro do meu próprio carro. "Socorro! Alguém me ajuda!" eu gritei mais forte. Apenas o vento nos eucaliptos respondeu. E foi nesse silêncio que eu comecei a pensar em tudo o que tinha feito naquela noite. Na imagem molhada, nos risos, na sensação de poder que me consumia horas antes. Agora eu estava ali, impotente como uma criança. Pela primeira vez em anos, eu me senti verdadeiramente sozinho. Não a solidão romântica do intelectual incompreendido, mas a solidão terrível de quem está face a face com a própria mortalidade. E se eu realmente morrer aqui? Pensei. E se tudo que eu acredito estiver errado? Por um momento, uma dúvida terrível atravessou minha mente. Uma dúvida que eu tinha enterrado há muito tempo embaixo de argumentos e teorias. O tempo passou devagar. A dor na perna ia e voltava em ondas. O sangue continuava escorrendo do meu rosto. Mas não era a dor física que mais me assombrava. Era o silêncio. Um silêncio pesado, como se o mundo inteiro estivesse me olhando. Tentei me distrair. "Logo alguém vai passar por aqui", eu repetia, mas a madrugada continuava vazia. Foi quando comecei a sentir o cheiro das flores de novo. Mais forte agora. Doce, suave, completamente fora de lugar. Estou delirando, pensei. É a perda de sangue. Mas o cheiro continuava ali, e junto com ele uma sensação estranha, como se o ar dentro do carro tivesse ficado mais leve. Olhei ao meu redor tentando encontrar a fonte daquele perfume. Foi quando vi, refletido no vidro da janela quebrada, um rosto. Não era meu rosto. Era o rosto de uma mulher. Jovem, serena, com olhos tristes, mas cheios de compaixão. Um rosto que eu reconhecia, mesmo sem querer admitir. "Não", eu sussurrei. "Não pode ser." Pisquei várias vezes. O reflexo continuava ali. A mesma face que eu tinha profanado horas antes, agora me olhando com uma tristeza infinita. "Você não existe", eu gritei. Mas ela continuava ali, no vidro quebrado, me olhando com aqueles olhos cheios de dor. Não dor pela afronta que eu tinha feito. Dor por mim. Foi quando eu comecei a chorar. Não era choro de dor física. Era choro de algo muito mais profundo.
uma rachadura no orgulho que eu tinha construído ao longo de anos. Por que está me olhando assim? Eu perguntei para o reflexo. Eu te desprezei e eu te humilhei. Por que não me odeia? O rosto no vidro não respondeu. Apenas continuou me olhando com aquela compaixão que eu não entendia e não merecia. E então aconteceu algo que me fez questionar tudo. Senti uma mão na minha testa. Uma mão suave e morna que afastou o cabelo grudado de sangue e tocou minha pele com uma delicadeza que eu não recebia há anos. Não havia ninguém ali. Eu sabia disso. Mas eu sentia aquele toque como se fosse real. Não pode ser, eu murmurei. Mas a mão continuava ali. E junto com ela uma voz que chegava direto ao meu coração. Meu filho, dizia a voz. Meu filho perdido. Eu tentei resistir. Tentei manter minha lógica, minha razão. É alucinação, eu me dizia. É falta de oxigênio. Mas no fundo, numa parte de mim que eu tinha enterrado há muito tempo, uma verdade começava a se mover, como uma semente que decide brotar. O perfume das flores ficou mais intenso. A mão na minha testa se tornou mais real e o rosto no vidro quebrado sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de esperança. Eu não mereço, eu sussurrei. Depois de tudo que fiz, eu não mereço. E foi quando ouvi a segunda frase que mudaria a minha vida para sempre. É exatamente por isso que eu estou aqui. A dor na perna pareceu diminuir. E pela primeira vez em anos, eu senti algo que tinha esquecido que existia. Paz. Uma paz pequena, frágil, mas real. E foi nesse momento que eu ouvi passos na estrada. Os passos se aproximavam devagar. Passos cansados, como de alguém que caminhava há muito tempo. Eu tentei gritar, mas minha voz estava fraca. Fiz o esforço mais desesperado da minha vida. Aqui! Socorro! Estou preso! Ouvi galhos se quebrando, alguém se aproximando. Uma lanterna pequena iluminou o vidro quebrado e eu vi o rosto de um homem de uns 60 anos, barbudo, com roupas de trabalho. Calma, meu filho. Eu sou o João. Trabalho na oficina mecânica da cidade. Estava voltando do plantão noturno. Me tira daqui, eu implorei. Minha perna tá presa. Ele iluminou o interior do carro e fez uma careta. Isso aqui tá feio, rapaz. Precisa dos bombeiros. Mas calma, vou ligar para eles agora. Puxou um celular velho e discou. Eles vão demorar uns 20 minutos, mas você não vai ficar sozinho. Por que você parou? Esta estrada é deserta. João coçou a barba. Sabe, rapaz, eu faço esse caminho todo dia há 15 anos. Nunca parei em lugar nenhum. Mas hoje foi diferente. Senti uma coisa estranha, como se alguém tivesse gritado dentro da minha cabeça. Para! Olha para o mato! E encontrei você. Você acredita em Deus? João sorriu. Acredito sim, meu filho. Acho que foi ele mesmo que me mandou aqui. João, eu disse, e minha voz saiu diferente, mais humilde. Eu fiz uma coisa terrível hoje. Ele se aproximou mais. Que foi, rapaz? As palavras saíram sozinhas. Eu profanei uma imagem de Nossa Senhora. Urinei nela, na frente de outras pessoas, zumbando de quem acredita. João ficou em silêncio por um momento. Pensei que ele fosse me julgar, me xingar. Mas ele apenas balançou a cabeça, com tristeza. Nossa, foi tudo o que ele disse. O senhor me odeia agora? Eu perguntei. Ele olhou para mim com aqueles olhos cansados. Meu filho, eu não tenho direito de odiar ninguém. E se ele me mandou aqui para te ajudar, depois do que você fez, é porque ele tem um plano. Comecei a chorar de novo. Eu não entendo, eu sussurrei. Por que ela não me deixou morrer? João se abaixou mais, ficou na altura dos meus olhos. Talvez porque o amor dela seja maior que o nosso ódio, rapaz. Talvez porque ela sabia que lá no fundo, você não é essa pessoa que você estava tentando ser.
E foi nesse momento que eu senti de novo a mão na minha testa, o perfume de flores. E dessa vez, João também sentiu. Você tá sentindo? Ele perguntou, espantado. O perfume? Eu perguntei. O perfume? Ele confirmou. E uma presença. Olhamos os dois para o vidro quebrado. O reflexo estava lá de novo, o rosto sereno, compassivo, olhando para nós dois com um amor que eu nunca tinha experimentado. Mãe Santíssima, sussurrou João, tirando o boné. Ela tá aqui. E pela primeira vez na vida, eu não quis negar, não quis argumentar, eu apenas aceitei. Os bombeiros chegaram exatamente 20 minutos depois. Quando viram o estado do carro, todos ficaram em silêncio. Como é que esse rapaz ainda tá vivo? Murmurou um deles. O comandante se abaixou para me examinar. Sua situação é grave. Pelo tanto de sangue que você perdeu, deveria estar inconsciente há muito tempo. Eu sei, respondi, mas estou aqui. Eles começaram o trabalho de resgate. Trouxeram equipamentos pesados, serras elétricas. O barulho era ensurdecedor. João não saiu do meu lado nem um segundo. Segurou minha mão e ficou falando comigo. Sabe, rapaz, eu trabalho com metal há 40 anos. Já vi muito acidente, mas nunca vi nada igual a isso. O que você quer dizer? Essas ferragens que estão prendendo sua perna, ele explicou. Elas deveriam ter esmagado o osso completamente. Mas olha só, elas se dobraram de um jeito que protegeu os pontos vitais, como se alguém tivesse moldado o metal na hora do impacto para não te matar. E foi quando aconteceu algo que nenhum dos bombeiros conseguiu explicar. Eles estavam tentando cortar uma barra de ferro que prendia minha perna há mais de 1 hora. A serra elétrica não conseguia furar, as ferramentas hidráulicas não conseguiam dobrar. Foi quando João me olhou e disse: Rapaz, acho que tá na hora de você pedir ajuda para quem realmente pode ajudar. Como assim? Pede para ela, ele sussurrou, apontando para o vidro onde o reflexo ainda estava visível. Eu hesitei. Toda a minha formação intelectual gritava contra aquilo. Mas ali, preso naquela situação, tendo visto coisas que a minha razão não conseguia explicar, eu não tinha mais certeza de nada. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos, eu orei. Não foi uma oração bonita, foi apenas o grito desesperado de um homem quebrado. Nossa Senhora, se a Senhora existe, me perdoa pelo que eu fiz hoje e me ajuda a sair daqui. Eu prometo que vou mudar. No exato momento em que terminei de falar, ouvi um estralo alto. A barra de ferro que prendia minha perna se partiu ao meio, sozinha, sem serra, sem ferramenta. O silêncio foi total. Todos os bombeiros pararam e olharam para aquele pedaço de metal quebrado. Em 10 minutos, eles me tiraram do carro. Em 15 minutos, eu estava na ambulância, a caminho do hospital. João veio junto, segurando minha mão, rezando baixinho um Pai Nosso que eu acompanhei, sem entender como eu ainda lembrava de todas as palavras. Quando a ambulância saiu daquela estrada, eu olhei pela janela uma última vez. Vi o carro destroçado, iluminado pelos faróis, e vi, refletida no metal amassado, a imagem de Nossa Senhora acenando para mim. Uma despedida suave, maternal, cheia de promessas. Acordei no hospital 3 dias depois. A primeira coisa que vi foi o rosto da minha mãe. Dona Lourdes estava sentada numa cadeira ao lado da minha cama, com o terço nas mãos, cochilando. Ela tinha envelhecido desde a última vez que a olhei de verdade. Cabelos mais brancos, rugas mais fundas. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Fiz um movimento com a mão e ela acordou. "Meu filho!" ela exclamou. "Você acordou! Graças a Deus!" Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "Mãe!" Consegui sussurrar. Ela se aproximou, pegou minha mão, mãos ásperas de tanto trabalhar, mas quentes, e começou a chorar. "Eu pensei que ia te perder!" ela soluçou. "Os médicos disseram que foi um milagre você ter sobrevivido." "Mãe," eu disse, apertando sua mão, "eu preciso te pedir perdão." Ela parou de chorar e me olhou nos olhos. "Perdão do quê?"
As palavras saíram como uma confissão. Perdão por ter desprezado a senhora. Perdão por ter zombado da sua fé. Perdão por ter magoado a senhora tantas vezes. Dona Lourdes fechou os olhos e 2 lágrimas desceram pelo seu rosto. Meu filho, ela sussurrou. Uma mãe não guarda mágoa do próprio filho. Eu só queria você vivo. Só queria você de volta. Foi quando eu desabei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei todas as lágrimas que tinha engolido durante anos de orgulho e rebeldia. E minha mãe chorou junto comigo, acariciando meu cabelo como fazia quando eu era pequeno. Mãe, eu disse entre soluços, aconteceu uma coisa no acidente. Eu vi ela. Viu quem? Nossa Senhora. Ela estava lá comigo, ela me salvou. Dona Lourdes me olhou como se estivesse vendo um milagre. Conta pra mim, ela pediu. E eu contei. Contei sobre a reunião da seita, sobre a profanação, sobre o acidente, sobre João, sobre os sinais, sobre a oração, sobre as ferragens que se quebraram sozinhas. Ela me ouviu em silêncio, sussurrando, meu Deus, baixinho. Quando terminei, ela disse, Marcelo, eu rezei 27 anos para que Nossa Senhora tocasse o seu coração. E ela fez isso da maneira dela, no tempo dela. A porta do quarto se abriu. Era Juliana, minha irmã. Ela entrou tímida. Oi, Marcelo, ela disse baixinho. Ju, eu disse, estendendo a mão. Vem cá. Ela se aproximou hesitante. Peguei sua mão. Me perdoa, eu disse. Me perdoa por ter sido um irmão horrível. Juliana começou a chorar também. Eu nunca parei de rezar por você, ela sussurrou. Abraçamos ali, naquele quarto de hospital, enquanto minha mãe rezava baixinho. E pela primeira vez em anos, eu me senti em casa. Meu pai chegou no final da tarde. Seu Antônio entrou devagar, com o chapéu na mão. Quando me viu acordado, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu filho, foi tudo que ele conseguiu dizer. E eu respondi, pai, eu quero aprender a rezar de novo. Ele se aproximou, pôs a mão no meu peito e disse, então, vamos rezar juntos. Ali naquele quarto, cercado pela família que eu havia desprezado, nós fizemos uma oração. Uma oração de gratidão. Uma oração de perdão. Uma oração de recomeço. Os primeiros meses após o acidente foram os mais difíceis da minha vida. Não fisicamente. Minha perna se recuperou bem, mas emocionalmente. Eu tinha que reconstruir completamente minha visão de mundo. Tudo o que eu acreditava por 15 anos havia desmoronado numa única madrugada. Era como aprender a viver de novo. A primeira coisa que fiz foi dissolver os Filhos da Razão. Liguei para cada membro da seita e pedi desculpas. Alguns me ouviram com incredulidade. Outros me xingaram, me chamaram de covarde, de fraco. Uma garota chamada Fernanda chegou a dizer, você está tendo uma crise pós-traumática, isso vai passar. Mas eu sabia que não ia passar. O que eu tinha experimentado era real demais para ser esquecido. O segundo passo foi começar a estudar novamente, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Li santos, teólogos, místicos. Descobri uma riqueza intelectual na fé que eu nunca havia imaginado. Descobri que muitas das minhas antigas objeções já estavam sendo respondidas há séculos, por mentes muito mais brilhantes que a minha. Hoje, 5 anos depois daquele acidente, eu acordo todas as manhãs com gratidão. Gratidão por estar vivo. Gratidão por ter uma família que me perdoou. Gratidão por ter sido tocado por uma misericórdia que eu não merecia. Trabalho numa pequena gráfica do meu pai. Não é um emprego grandioso, mas me dá paz e me permite ajudar outras pessoas contando minha história, porque essa se tornou minha missão, ser testemunha. No último ano, falei em 17 igrejas diferentes. O que importa são as pessoas que estão ali, carregando suas próprias dores, seus próprios ódios. Toda vez que subo num púlpito, vejo rostos que conheço bem. A revolta disfarçada de intelectualidade. A arrogância mascarada de sabedoria. O vazio tentando se preencher com ódio. Eu era cada um daqueles rostos.
Semana passada, uma jovem se aproximou de mim depois de um testemunho. Devia ter uns 20 anos, piercings no rosto, roupas pretas, tudo nela gritava revolta. Seu testemunho é mentira, ela disse. Você inventou tudo isso. Qual o seu nome? Ana. Ana, você odeia seus pais? Ela ficou em silêncio. Depois respondeu: odeio. E esse ódio te faz feliz? Ana baixou os olhos. Não se trata de felicidade, se trata de liberdade. Ana, eu disse com carinho. Eu pensei a mesma coisa durante 15 anos. Achava que odiar era libertação. Mas sabe o que descobri? Ódio é prisão, a pior das prisões, porque a gente mesmo constrói as grades. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Então o que eu faço? Você entrega, respondi. Entrega essa dor para quem pode curá-la de verdade. No final, Ana me pediu para orar com ela. E ali, ela fez a sua primeira oração em anos. Foi mais uma semente plantada. Encontros como esse acontecem quase toda semana. São jovens perdidos como eu era, pessoas machucadas que transformaram sua dor em revolta contra Deus. Cada história me lembra da minha própria jornada. Tem o Ricardo, de 23 anos, que perdeu os pais num acidente e decidiu que Deus não existia. A Carla, que foi abusada quando criança e não consegue perdoar. O professor universitário que usa a sala de aula para desconstruir a fé dos alunos, como eu fazia com meus amigos na seita. Todos eles carregam a mesma marca que eu carregava. Olhos vazios tentando parecer cheios, inteligência usada como escudo contra a dor, argumentos racionais escondendo um coração ferido. E em cada um deles vejo a mesma oportunidade que Nossa Senhora viu em mim naquela madrugada. Não é fácil ser testemunha. Às vezes, sou confrontado por pessoas que querem me desacreditar. Semana passada, um jornalista me procurou para uma entrevista. Depois de ouvir minha história, ele disse: Marcelo, você não acha que isso tudo pode ter sido alucinação causada pelo trauma? Pode, respondi. Mas me explique uma coisa. Como uma alucinação pode mudar uma vida de forma tão concreta? Mostrei para ele as cartas que recebo de pessoas que se converteram depois de ouvir meu testemunho. Falei dos jovens que saíram de grupos ateus depois dos meus relatos. Perguntei: uma mentira pode gerar frutos tão reais? A verdade é que eu não preciso convencer ninguém. Minha função é apenas contar o que vivi. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem está com o coração fechado vai sempre encontrar uma explicação alternativa. Eu mesmo era assim. Uma das coisas mais bonitas da minha nova vida é ver minha família reunida novamente. Hoje, quando chegamos para o almoço de domingo na casa da minha mãe, ela sempre nos recebe com aquele sorriso que eu tinha aprendido a desprezar. Mas agora entendo o que havia por trás daquele sorriso. Amor incondicional, fé inabalável, esperança que nunca morreu, mesmo quando eu fazia de tudo para matá-la. Minha irmã Juliana se casou ano passado. No dia do casamento, ela me pediu para fazer uma oração pela família dela. Marcelo, eu sempre sonhei em ter meu irmão rezando por mim no meu casamento. Pensei que nunca fosse acontecer. Chorei tanto naquele altar que mal consegui falar as palavras da bênção. Meu pai, seu Antônio, hoje me vê com olhos diferentes. Não mais o desapontamento silencioso de quem tem um filho rebelde, mas com o orgulho de quem viu Deus agir na própria família. Meu filho, ele me disse outro dia, você sofreu muito, mas seu sofrimento virou bênção para muita gente. Minha família está reunida de novo. Almoçamos juntos todo domingo na casa da minha mãe. Às vezes, durante esses almoços, sinto perfume de flores, sutil, discreto, como um lembrete de que ela ainda está por perto. Minha perna ficou com uma pequena manqueira, nada grave, mas o suficiente para me lembrar todos os dias do que aconteceu. Às vezes as pessoas perguntam sobre a cicatriz, e eu conto a história. Sempre conto a história. João se tornou um amigo verdadeiro. Almoçamos juntos uma vez por mês. Rapaz, ele me disse no último encontro, você sabe que foi escolhido, né? Pra quê? Para ser instrumento. Deus podia ter te deixado morrer naquela estrada, mas Ele te escolheu para ser testemunha. Ele está certo. Minha vida hoje tem um propósito que eu nunca imaginei. Cada testemunho que dou, cada pessoa que se aproxima depois querendo conversar, cada carta que recebo contando sobre conversões, tudo isso me faz entender que aquela madrugada terrível
foi na verdade o início da minha verdadeira vida. Mas talvez a mudança mais profunda em mim seja algo que poucos percebem. É a paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Quando acordo de manhã, não preciso mais brigar com o mundo. Não preciso mais provar que eu estou certo e todos estão errados. Não preciso mais carregar o peso de ser minha própria salvação. Descobri que a verdadeira liberdade não está em negar Deus, mas em se entregar a Ele. A verdadeira coragem não está em profanar o sagrado, mas em se ajoelhar diante dele. A verdadeira inteligência não está em destruir a fé, mas em se maravilhar com os mistérios que nossa mente pequena nunca vai conseguir compreender completamente. Hoje, quando passo pela estrada onde tudo aconteceu, sempre paro no local do acidente. Não sobrou nada. O mato cresceu de novo, mas eu lembro de tudo. Lembro da arrogância que me trouxe até ali. Lembro da dor, do desespero, da primeira oração, do milagre, e lembro do rosto dela no vidro quebrado. O rosto de uma mãe olhando para um filho perdido. Não com raiva, com amor, com misericórdia. Nesse local, eu sempre faço a mesma oração. Obrigado, Nossa Senhora, por não ter desistido de mim. Obrigado por ter visto em mim algo que eu mesmo não via. Use a minha história para tocar outros corações perdidos como o meu era. O Marcelo de hoje nunca profanaria uma imagem sagrada. Nunca desprezaria a fé de alguém, não porque tenha medo de castigo, mas porque entendi uma coisa fundamental. O amor é sempre mais forte que o ódio. A misericórdia é sempre maior que a revolta. E a graça de Deus pode tocar o coração mais endurecido, mesmo o meu. Tem uma frase que ouvi em uma pregação e que carrego comigo. Deus não ama você porque você é bom. Deus faz você ser bom porque Ele te ama. Foi isso que aconteceu comigo naquela madrugada. Nossa Senhora não me salvou porque eu merecia. Ela me salvou para que eu me tornasse digno da salvação. Termino este testemunho com uma pergunta. Se Nossa Senhora pode perdoar e transformar um homem que a humilhou da pior forma possível, que milagre ela não pode fazer na sua vida? Talvez você também esteja carregando ódio, revolta, mágoas que parecem impossíveis de curar. Talvez você seja um ateu convicto como eu era, achando que tem todas as respostas. Talvez seja uma pessoa ferida que decidiu que Deus é o culpado por sua dor. Talvez seja alguém que, como eu, usa a inteligência para fugir do vazio que sente por dentro. Mas eu estou aqui, 5 anos depois, como prova viva de que não existe coração que o amor não possa tocar. Não existe vida que a graça não possa transformar. Você só precisa fazer o que eu fiz naquela madrugada. Entregar. Entregar o orgulho, entregar a revolta, entregar a dor para quem realmente pode curá-la e esperar o milagre. Porque ele vai acontecer. Eu sou a prova disso. Será que Deus também não está esperando para fazer o mesmo milagre na sua vida? Se depois de ouvir esta história você sente alguma coisa se mexendo no seu coração, não ignore. É ela tocando você. É o mesmo amor que me encontrou numa estrada deserta, que me segurou quando eu estava morrendo, que quebrou as ferragens que me prendiam. O mesmo amor que está chamando você agora. Você só precisa responder.